Sejam muito bem-vindos, amados, aqui na primeira aula da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, focado aí no concurso de auxiliar técnico de educação para o município de São Paulo. Sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Só que antes, não esqueça, logo aqui abaixo na descrição dos vídeos, desse vídeo você tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. É exatamente o material que eu estou trabalhando com vocês aqui, que vai aparecer na tela. É o material que está logo aí abaixo para você, tá? Aí tem teoria e exercícios, que são exatamente os exercícios que nós vamos responder nessa aula, tá? Então, link número 1. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas. Quer assistir algumas coisas de graça, gratuita? Link número 2. Vai lá, link número 2, você vai ver aí algumas videoaulas gratuitas focadas para este concurso. E o link número 3, você vai ter o link para a venda do curso completo destinado de 20 legislações focadas aí para esse respectivo concurso da Secretaria de Educação, né, para a Prefeitura, né, para o município de São Paulo. Perfeito isso? Tranquilo? Bom demais. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos iniciar os nossos trabalhos. Do que o ECA trata nos artigos solicitados, inicialmente dos artigos número 50, dos artigos número 53 a 59, tá? O que ele trata pra gente? Ele vai tratar sobre o direito à educação, à cultura, o esporte e o lazer. É óbvio que o nosso principal foco aqui é a educação. Ele cita os outros, sim, mas o principal foco desses artigos também é a educação, beleza? Então ele começa dizendo o seguinte, bastante simples, que a criança e o adolescente, e aí logo abaixo eu já coloquei as definições dadas pelo próprio ECA, importante, né? Criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompleto, beleza? Até 12 incompleto é criança. Adolescente, regra de 12 a 18 anos de idade. Então, adolescente 12 a 18 anos, criança até 12 anos incompletos. Não esqueça disso. Então, ele vai dizer, a criança e adolescente tem direito à educação. Só que a grande pergunta que nós temos que responder é, tem direito à educação para quê? Para quê? Qual é o motivo, a causa, né? o principal motivo, a razão para oferecer a educação para as crianças e adolescentes? O próprio ECA, né, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente e também a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela vai citar essa realidade para 3 coisas primordiais. Primeira coisa, para o desenvolvimento de sua pessoa. Quando ele fala para o desenvolvimento de sua pessoa, é a ideia de você ter uma educação integral, perfeito? Puxa uma setinha da palavra pessoa e escreve educação integral. Educação integral não é a educação de tempo integral. Uma coisa não é necessariamente a outra coisa. Tempo integral é uma educação que por dia tem no mínimo 7 horas aulas de atividade. Tá? A educação integral é uma educação na perspectiva de Henri Vallon, né? Que vai tratar ali as questões do ser humano como um todo, da pessoa como um todo. Então, resumidamente, quando a gente fala desse desenvolvimento pessoal, a gente está falando do desenvolvimento intelectual, mas além do desenvolvimento intelectual, a gente está falando do desenvolvimento físico, né? Além do físico, a gente está falando do desenvolvimento emocional, né? Entre outros possíveis, desenvolvimento espiritual, né? Entre outros possíveis desenvolvimentos. Por quê? Porque é o desenvolvimento da pessoa, né? O desenvolvimento da pessoa. Além do desenvolvimento da pessoa, ele vai dizer que a educação também vai servir para que essas crianças e adolescentes estejam preparados para exercer a sua cidadania, né? Para exercer a sua cidadania. É interessante que a palavra cidadania é uma das palavras mais ditas na educação brasileira. Porém, pouquíssimas pessoas entendem verdadeiramente o que é quando ele se fala sobre essa ideia de cidadania. Então, anote aí, a cidadania nada mais é do que o conjunto mínimo de 3 direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais.
Quando ele fala exercer a cidadania, é que ele exerce os seus direitos civis, resumidamente, vida, liberdade. Liberdade é uma palavra boba, direitos civis. Né? Direitos políticos participar da atividade pública do Estado. Você está fazendo esse concurso porque você tem direitos políticos, você quer participar dessa gestão do Estado, votando, sendo votado ou até mesmo sendo servidor público, prestando serviço para o Estado. Então, direitos políticos e ainda direitos sociais, onde a própria educação é um direito social, educação, saúde, assistência social, a cultura, né? Entre outros grupos de direitos. Então, quando a gente fala direito à cidadania, exercer a cidadania, é exercer esse conjunto de direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. E, por fim, ele fala, mas a educação também serve para o trabalho. O ECA é claro nisso. Ele fala que a educação também serve para o trabalho. A LDB também, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, também afirma isso, que a educação também serve para o trabalho. Não no sentido tecnicista, que muitos querem levar a crer que a educação para o trabalho é tecnicista e tecnicismo é prejudicial porque faz as pessoas não pensarem no processo de educação, no processo político-social. Amados, isso é muito discurso, mas não é isso que a lei realmente diz. A lei diz que a educação deve ser focada para o trabalho. Esse trabalho é sim para que haja empregadores, empregados, para que haja empreendedores, né? Para que hajam pessoas adequadas para o trabalho, inclusive para atender o Estado no serviço público, que é o caso que você está pretendendo fazendo esse concurso, beleza? Então, está voltado para o trabalho, está possivelmente inserido no mercado de trabalho, está pronto para o mercado de trabalho, é também uma das características da educação, tanto estabelecida aqui no ECA, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, fundamentado na Constituição Federal. Tudo isso fundamentado na própria CF de 88. Beleza? Tranquilo? Agora, essa educação, para ter essas três características, irá assegurar às crianças e aos adolescentes, né, essas características aqui. Primeiro, para que haja essa educação, é necessário garantir a todas as crianças e adolescentes igualdade de condições para acesso e permanência. Igualdade de condições para acesso e permanência. Como é que se consegue essa igualdade? É através da equidade. O que é equidade, professor? É tratar o desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, uma pessoa, por exemplo, que mora na área rural e não tem ali uma escola próxima a ela, né, é necessário dar a ela uma condição que é um transporte. Isso é tratá-la de forma desigual para garantir a igualdade. É dar a ela a ideia do acesso e garantir a ela a própria permanência, tá? A própria permanência. Isso a gente consegue discutir vários pontos, não é o meu foco aqui, o meu foco é que você lembre, para que haja uma educação para fins de desenvolvimento da pessoa, integral, educação integral para a pessoa, para exercer a cidadania e para o trabalho, é necessário oferecer a ela igualdade e acesso e permanência à escola, tá? Um outro ponto muito importante, essa criança, esse adolescente tem o direito de ser respeitado, conforme o ECA, pelos seus educadores, tá? E como é que um educador respeita? Basicamente fazendo o seu trabalho. Quando o educador faz o seu trabalho, ele está educando. Quando ele não pula o corguinho, ele faz o seu trabalho, ele está educando. Simples assim, beleza? Além disso, a criança e adolescente, esse é um ponto extremamente importante, você precisa lembrar, conforme o ECA, ele tem sim o direito de contestar os critérios avaliativos, podendo inclusive recorrer a instâncias escolares superiores. Então ele pode contestar o critério avaliativo. Qual é o critério da avaliação? Ele pode questionar, ele pode entender, só prova é um critério avaliativo ruim, não ter prova também pode ser ruim. Então ele tem a perspectiva de contestar o critério e não o professor. Eu vou até olhar no seu olho para repetir isso. Ele pode questionar o critério avaliativo e não necessariamente a pessoa do professor. Perfeito? Se ele gosta do professor, se ele não gosta, é outra coisa. O que aqui o ECA está dizendo é que ele pode, ali, contestar o critério do processo de avaliação.
Como é isso, Kenneth? Por exemplo, dá um exemplo bobo que é muito falado dentro da sala de professores das escolas brasileiras, que é o seguinte. Quando um professor reprova 90% da turma, o problema não está necessariamente com a turma, perfeito? Mas, muito provavelmente, não vou dar plena certeza disso, mas com o professor. Tá? Entre esses problemas possíveis, entre eles, não necessariamente o único e não necessariamente será ele, pode ser a questão avaliativa. A avaliação é uma avaliação que não se coaduna com a realidade. Perfeito? Ou seja, um exemplo bobinho para você entender. O professor, ele cobra em uma prova escrita, faz a sua avaliação em uma prova, né, solicitando aquilo que ele mesmo não ministrou. Né? Isso é um critério avaliativo que pode ser questionado pelo aluno. Perfeito? Então, o aluno pode sim questionar esses critérios e recorrer a instâncias escolares superiores. Quem é de instância escolar superior? Amados, conselho de classe. Conselho de classe, pode puxar uma setinha e escrever aí. Instância escolar superior, puxa uma setinha. Conselho de classe. Conselho de classe é uma instância onde o aluno consegue, o estudante consegue recorrer dentro da escola sobre aquele critério avaliativo do respectivo professor. Tá? Conselho de classe. Você já passou por alguns que eu sei, todos nós passamos por conselhos de classe. Né? Então, ele entra dentro desse aspecto. Beleza. Voltando aqui à tela, vamos lá. Então, além disso, também vai assegurar ao aluno, né, ao estudante, que ele possa participar de entidades estudantis. Entidades estudantis é Grêmio Estudantil, União Nacional de Estudantes, União Nacional de Estudantes secundaristas, entidades estudantis de forma geral, ele pode participar, tá? Ele pode participar. E aí, uma das características, uma das coisas que vai assegurar a esse aluno, a esse estudante, é o acesso à escola. Acesso à escola pública e gratuita, está no ECA e está na LDB, próxima de sua residência, tem que ser próxima à sua residência. Essa palavra próxima é uma palavra bastante subjetiva, né? Nem o ECA nem a LDB define exatamente o que é próximo, não me dá quilômetros, não me dá milhas, né? Não me dá um padrão para saber o que é próximo, tá? Mas para fins de prova, tem que ser próximo à sua residência. E olha que lindo a terceira setinha, porque essa terceira setinha, ela foi acrescentada agora em 2019. Agora em 2019. É algo novo no ECA. A pessoa que estiver estudando com o ECA sem estar atualizado, vai errar essa questão. Tem que estudar com ECA atualizado. Ele vai dizer lá claramente, agora, a partir de 2019, que é garantido, né, no mesmo estabelecimento, irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Mesmo estabelecimento, irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Vamos com calma aqui para a gente entender verdadeiramente o que ele está dizendo. E aí, para a gente entender isso, eu vou dar um pulinho rápido na LDB, nos DCN, só para a gente entender alguns detalhes. A informação inicial é básica e simples de entender. Ele está dizendo, olha, se tem dois irmãos, eles têm direito de estudar no mesmo estabelecimento de ensino. Simples, estudar no mesmo estabelecimento de ensino. Tá? Agora, eles têm o direito de estudar no mesmo estabelecimento de ensino, desde que frequentem a mesma etapa ou ciclo de educação. Etapa ou ciclo de educação. Como assim etapa? Etapa. Né? A educação básica ela é organizada em etapas. Né? Então você vai ter a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Isso não se aplicaria, então, por exemplo, a um dos irmãos, o Joãozinho, que estuda no ensino fundamental, e o Paulinho, que estuda no ensino médio. Essa regra não necessariamente se aplica a eles. Perfeito? Tá? Porque talvez uma escola seja só de ensino médio e a outra só de ensino fundamental. Né? Então, se não tem o ensino médio no ensino fundamental e não tem o fundamental no ensino médio, não tem o porquê
fazer que esses irmãos estudem juntos. Não tem como isso. Não tem como isso. Perfeito? É exatamente por isso que ele fala etapa ou ciclo. Ciclo também é uma forma de organização não seriada, né? Uma forma de organização não seriada dos anos letivos. Então, dar à criança no ciclo um período a mais para ele estudar. Por exemplo, o ensino fundamental, anos iniciais, ele pode ser organizado em ciclos. Isso significa o seguinte, que do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental vai ser um ciclo. Né? Possivelmente, não há obrigatoriedade legal no Brasil que seja ciclo. Agora, o município pode atuar com ciclo, tá? Então, do primeiro ao quinto, por exemplo, pode ser um ciclo de 3 anos. O que ele está dizendo é, se os irmãos estiverem nesse ciclo dos 3 primeiros anos, eles estando ali, vão estudar na mesma escola, porque deve ser garantido a eles na mesma escola. Então, perceba, deve ser garantido a eles na mesma escola, se estiverem na mesma etapa ou no mesmo ciclo da educação básica. O que é educação básica? Educação básica é um nível da educação. Existe a educação brasileira, ela tem 2 níveis, educação básica e educação superior. Educação básica e educação superior. O que nos interessa aqui é a educação básica. Essa educação básica ela se organiza em 3 etapas, que ainda tem subdivisões que a gente vai entender depois. Mas tem subdivisões, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Quando ele fala em etapa, ele está falando, se os irmãos estudam no ensino médio, ok, estão na mesma etapa, então irão estudar na mesma escola. Obrigatoriamente deve ser garantida a vaga para eles. Agora, se não é da mesma etapa ou não é do mesmo ciclo educacional, não precisa necessariamente ter essa garantia dada a eles. Entendemos? Beleza? Ponto importante porque é novo, está na lei e foi colocado agora, outro dia desse aí, agora em 2019. Beleza? Vamos voltar aqui. O tópico 3 já é um ponto fora do que deve ser assegurado, é um ponto informativo importante, que alguns pais cumprem, sabem dessa informação, mas infelizmente é a minoria dos pais brasileiros que tem essa informação e que querem cumprir essa informação, infelizmente. Para mim, essa poderia ser uma das respostas à melhoria educacional em nosso país imediatamente, tá? Que resposta é essa? Simples. Olha o que o Estatuto da Criança está dizendo. Está dizendo o seguinte, que é direito dos pais ou responsáveis, ter ciência do processo pedagógico. O que é ter ciência do processo pedagógico? É conhecer, pode puxar uma setinha de ciência do processo pedagógico e escreva. Conhecer o projeto político-pedagógico, ou seja, o PPP da escola. Né? Ter ciência do processo pedagógico é ter ciência do PPP da escola. Entender exatamente o que ele quer e como que ele irá agir. Inclusive, não só ter ciência, ter ciência. É direito do pai, do responsável, da mãe da criança, participar das definições das propostas educacionais daquela escola. Então, o pai pode participar das propostas educacionais. É um direito dele. Perfeito? Por que eu digo que isso poderia ser a solução? Porque todas as escolas que eu conheço, que os pais estão dentro dela, acompanhando ela, né? A escola, ela tem uma qualidade muito boa, excelente, tá? Excelente. Aquelas escolas onde os pais mal vão para as reuniões, a qualidade nem sempre é tão boa assim. Então, talvez, só talvez, não posso dar certeza, mas só talvez esse direito, sendo cumprido pelos pais, pudesse melhorar e muito a educação de nosso país. Beleza? Tranquilo? Então, o tópico 3 foi. No tópico 4, ainda dentro dos artigos do ECA, vai dizer, é dever de 3 instituições. 1, instituição de ensino. Então, instituição de ensino é qualquer instituição de ensino. Instituição de ensino é qualquer instituição de ensino. Qualquer. Educação básica, ensino superior, instituição de ensino. Beleza? Clubes e agremiações recreativas. E estabelecimentos congêneres, ou seja, estabelecimentos que têm o mesmo perfil de trabalho, tá? Mesmo perfil. Não é bem um clube, não é bem uma agremiação recreativa, mas é congênero a ele, parece ele. Deve assegurar a todas
aos frequentadores ali, né, que haja medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Né? Sim. Tem gente que fuma ali uma cannabis sativa e nessa cannabis sativa está usando pela primeira vez. Não podemos afirmar que é alguém com dependência. Mas outros já têm dependência, por exemplo, em crack. Né? Então, é óbvio que tem que ser tanto ao uso quanto à dependência. E é o enfrentamento do uso e da dependência, a informação do uso e da dependência das drogas ilícitas. Drogas ilícitas, tá? Drogas lícitas não entram no mérito, porque drogas lícitas você tem outras demandas. É óbvio que eu não estou falando do álcool. O álcool é uma droga lícita que menor não pode tomar. Apesar de não estar expresso, porque é lícita, né? É lícita para adultos, para menores é ilícita, para menores fere a lei. Então não estou falando do álcool, mas eu estou falando, por exemplo, de medicamento. Medicamento é uma droga lícita, desde que seja tomado de acordo à forma que lá está. Então, por isso que ele deixa claro que esse uso e essa dependência, esse enfrentamento a esse uso e essa dependência, são das drogas ilícitas, aí. Beleza? Tranquilo? Ok. Saindo para uma outra informação ainda dentro dessa lei, essa lei vai dizer o seguinte, uma lista de deveres, um rol de deveres do Estado em relação à educação básica brasileira. Tá? Quando ele fala dever do Estado, não entenda o Estado de São Paulo, não. Esse Estado é o Estado-nação. Então, quando ele fala dever do Estado, ele está falando União, governo federal, estados brasileiros, 26 estados brasileiros, o Distrito Federal e os mais de 5.000 municípios. É dever do Estado, é no sentido descentralizado da palavra, ou seja, federal, estadual, municipal e DF. Beleza? Então é dever do Estado assegurar à criança ensino fundamental, obrigatório e gratuito, tá? Inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria. Como assim aos que não tiveram acesso na idade própria, professor? Aqui a gente está falando mais especificamente tanto do ensino regular para essas pessoas, mais especificamente na modalidade da educação de jovens e adultos. Né? Mesmo aqueles que não tiveram acesso a ele, devem ter hoje garantido o ensino fundamental, mesmo não estando na idade de acesso ao ensino fundamental, que atualmente é de 6 anos de idade. Tá? Tão simples, algo bem tranquilo. O inciso segundo, ele vai dizer assim, do ECA, do Estatuto da Criança, também deve se garantir a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Progressiva extensão. Progressiva extensão. Progressiva extensão. Isso significa que o ECA está falando, olha, você tem que estender, ter uma extensão maior da obrigatoriedade. Então, se a gente for basear essa informação somente no ECA, significa o seguinte, que não há obrigatoriedade que todos tenham acesso ao ensino médio, se a gente fosse basear essa informação só no ECA. Tá? É por isso que eu coloquei aí logo abaixo um comentário, né, onde que eu trago o LDB para você. E lá na LDB você vai perceber claramente na Lei de Diretrizes Básicas da Educação que atualmente o ensino médio é obrigatório. Então o Estado tem que oferecer para todos na idade certa e para aqueles que não tiveram acesso naquela idade, né, o ensino médio. O ensino médio é obrigatório, conforme a LDB, Aí, obviamente, que o meu foco é prova. Né? Então, conforme prova, pode cair isso de 3 maneiras possíveis. Primeira maneira, ele citar o ECA. Se ele citar o ECA, tal a referência do ECA, essa referência do ECA significa que o ensino médio precisa ser estendido na sua obrigatoriedade, porque é isso que está escrito no ECA. Se ele citar a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, não. Lá já é obrigatório o ensino médio para todos. Tá? Agora, se ele citar assim, conforme a legislação educacional, ou seja, ele não cita da onde que ele está tirando a fonte, então, neste caso, aplica-se o que a LDB diz.
tá? Conforme a legislação educacional brasileira, aplica-se o que a LDB diz, ou seja, o ensino médio é para todos, tá? Então o ECA, ele está falando, vamos estender, a LDB fala, é para todos, tá? E você tem que lembrar dessas duas informações, lembrando que nesse caso da educação propriamente dito, a LDB, ela tem aí uma preferência jurídica legal em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, beleza? Então, ela é sim obrigatório o ensino médio para todos, conforme a LDB, conforme o ECA, somente uma extensão dessa obrigatoriedade. É isso que o ECA deseja, tá? Ok, coloquei essa informação logo aí embaixo para vocês. Tá? Observação, Lei 9394, que fala aí da obrigatoriedade da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá? Educação básica obrigatória para as pessoas de 4 a 17 anos. 4 anos inicia na pré-escola. É algo novo na LDB, tá? Algo novo na LDB. Então, obrigatoriedade por 4 anos. O ensino fundamental começa com 6 anos, né? E o ensino médio lá por volta dos 14 anos. Perfeito? Então, essa é a regra da LDB. Voltando ao ECA, ele vai falar que é dever do Estado ainda o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Novamente, trocar uma ideia aqui rápida com você. Primeiro, o termo portador de deficiência pode cair na tua prova, tu marca certo, tá? Mas o termo mais adequado é pessoa com deficiência, tá bom? O termo mais adequado, então vou usar esse termo, que é o termo, além de ser mais adequado, é o que eu imagino, que eu mais gosto de utilizar, pessoa com deficiência. Não gosto de portadores de necessidades especiais, não gosto de pessoa portadora de deficiência, eu gosto do termo pessoa com deficiência. Primeiro você reconhece que é uma pessoa e ela tem uma deficiência, tá? Então a pessoa com deficiência, ela tem direito à educação em nosso país como qualquer outra pessoa. Simples assim, simples assim. E a regra, tanto do ECA quanto da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, é que essa pessoa preferencialmente tenha a ação educacional na rede regular de ensino. Ela tenha preferência na rede regular de ensino. O que isso significa? Que a preferência é na rede regular e não numa rede que eu posso chamar aqui de rede especial, das escolas especiais. A preferência é que ela estude na rede regular de ensino, por entre N fatores. Um dos fatores que os teóricos que defendem essa característica vai chamar de integração social dessas pessoas, né? Então é necessário que haja uma integração. Então por isso que ela vai estar na rede regular. Rede regular, entenda, é a rede regular que atende a todos. Escola especial é uma escola que atende pessoas com deficiência ou pessoas com altas habilidades, superdotação. Na LDB a gente estuda melhor sobre isso. Mas essa educação especial para a pessoa com deficiência, né, em regra, ela seria uma escola à parte, separada. Vamos entender assim para facilitar o nosso entendimento. O que a gente está dizendo? Que preferencialmente coloque a criança na rede regular de ensino. Se não for possível, por algum motivo, aí sim poderá colocar essa criança numa escola especial ou numa turma especial dentro de uma escola da rede regular de ensino. Beleza? Então, simples. Primeiro, regra, rede regular. Se não for possível colocar a criança lá, por algum motivo, aí sim, escola especial, porque o ECA fala que ela tem preferencialmente o acesso à educação na rede regular. Preferencialmente não é obrigatoriamente, é preferencial. Preferencialmente lá. Se não for possível, aí sim, na escola especial. Beleza? Depois, ele ainda vai falar atendimento em creches e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Recentemente, mudado aqui no Estatuto da Criança e Adolescente, quando o ensino fundamental mudou, o ensino fundamental saiu de 8 anos de formação para 9 anos de formação, o ensino fundamental passou a iniciar com 6 anos de idade, né? Então, isso significa que a educação infantil, quando ele fala aqui creche e pré-escola, juntando essas duas figuras, dá a educação infantil. A educação infantil é dividida em creche e pré-escola. A creche são para crianças, anote por favor, a creche são para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola, crianças de 4
e 5 anos, tá? Pré-escola. Sendo que atualmente, conforme você viu na LDB lá comigo, na observação que eu coloquei atrás, a pré-escola hoje ela passa a ser obrigatória, né, e gratuita a partir dos 4 anos. Ou seja, a creche não há obrigatoriedade, a pré-escola já há obrigatoriedade das crianças de 4 e 5 anos. Agora, quando a gente soma as duas e a gente chama isso de educação infantil, atualmente é para crianças de 0 a 5 anos de idade. Pré-escola 4 e 5, creche de 0 a 3. Bem tranquilo isso. No 5, ele fala, acesse ao nível mais elevado de ensino, ótimo. Pesquisa, ótimo. Criação artística, ótimo, né? Respeitando, assim, a capacidade de cada um, tá? Capacidade de cada um, eu vou um pouquinho mais além, ao interesse de cada um em relação ao ensino, à pesquisa e à criação artística, né? Quando a gente fala acesso aos níveis mais elevados, é realmente que essas crianças tenham acesso a níveis mais elevados. Quando eu falo, por exemplo, de criação artística, né? Que essa criança tenha acesso à música popular da comunidade que ela vive, extremamente importante, mas que ela também tenha acesso à música clássica, por exemplo, que ela tenha acesso a Mozart, que ela tenha acesso aí a autores, né, gigantes, conforme o seu interesse, né, conforme a sua capacidade de estudar música, por exemplo. Por isso, a ideia da criação artística entra aqui, beleza? Tá? O 6 já caiu em prova algumas vezes. É importante a gente ressaltar que basicamente ele está falando o seguinte: se o adolescente é trabalhador, ou seja, ele tem que trabalhar de dia, tá? Pelo menos em regra, ele trabalha de dia, né? Então, a ele é necessário garantir condições de estudo à noite, no noturno. Beleza? Simples, bem simples. Agora, o que ele está dizendo é que é necessário ofertar essa educação noturna de forma regular. De forma regular. Volte aqui comigo. Quando a gente fala de forma regular, o que a gente está dizendo é: regular são os anos totais da educação. Então, se a gente pegar o ensino fundamental, é 9 anos de educação, mais o ensino médio, mais 3 anos de educação. Ele está dizendo que no noturno tem que ser oferecido ensino fundamental para esses adolescentes de 9 anos e deve ser oferecido para esses adolescentes o ensino médio de 3 anos no mínimo. Perfeito? De 3 anos. De forma regular, deve ser garantido a eles isso. Perfeito? A gente não está excluindo a educação de jovens e adultos, porque a educação de jovens e adultos é uma modalidade, vai atender tanto no noturno quanto no diurno, matutino e vespertino também. O que é a educação de jovens e adultos? São para aqueles que não tiveram educação na idade própria, beleza? O que a gente está falando nesse artigo é que no noturno tem que oferecer não somente, exclusivamente a educação de jovens e adultos, mas a garantia de uma educação regular, ou seja, resumidamente, os anos completos da educação. Se é um ensino fundamental, que seja 9 anos. Se é um ensino médio, que seja 3 anos. O Estado tem que oferecer essa forma de educação, não só ela. Ele também tem que oferecer a educação de jovens e adultos, mas também tem que oferecer a forma regular, conforme está no ECA e conforme está na LDB também. Beleza? Tranquilo? Depois disso, a gente chega no último dever do Estado, o dever número 7, conforme o ECA, que também está na LDB, que fala sobre os programas suplementares da educação. Já caiu bastante os programas suplementares da educação em várias provas brasileiras, principalmente da LDB, né? Mas pode cair aqui no ECA, porque afinal também está aqui. O que são programas suplementares? São programas que suplementam o processo educacional. E que programas são esses? São 4 programas possíveis, tá? Existe um mnemônico muito conhecido e muito antigo para ele, que é o MATA. MATA, Kenan, já cada letrinha significa uma coisa. O M é de material didático escolar. O Estado tem que oferecer, como programa suplementar, material didático escolar e, em regra, o nosso país tem sim oferecido esse material didático escolar. Tá? Livros didáticos, né? São entregues. Você ainda tem aí programas de compra de material escolar, programas sociais para esse fim. Então, o programa de material escolar é sim um programa suplementar. É um programa suplementar. Mas não só ele. Também um programa de alimentação. Então, nas escolas deve-se ter alimentação. A alimentação é algo fundamental. Deve-se ter alimentação dentro desses
dentro das escolas, beleza? Além da alimentação, um terceiro é o transporte. O transporte deve oferecer o transporte às crianças, aos adolescentes também. Quando a gente fala transporte, pode ser tanto o ônibus escolar, que a gente tanto conhece, o ônibusinho, a combizinha escolar, né? Como pode ser a utilização do transporte público, né? Ali com o transporte gratuito, né? Ali com uma forma de facilitar com que a criança ou adolescente chegue na sua respectiva unidade escolar, tá? E por fim, que é o que as pessoas esquecem, mas você não pode esquecer, a assistência à saúde. A assistência à saúde. Daí mata, né? Ó, M de material escolar, A de alimento, T de transporte e o A novamente de assistência à saúde. Assistência à saúde nas escolas, Kennedy? Sim, assistência à saúde nas escolas. Como é que caracteriza isso? Eu posso te dar exemplos bem visíveis. Programas de aplicação de flúor na escola, né? De ensinar as crianças a escovar os dentes, né? Programas de acompanhamento fonoaudiólogo na escola, né? De visão, né? Programas de fazer com que as crianças façam um exame de vista ali e tal, para ver se tem que usar óculos ou não, né? Dentre outras formas que as ações de saúde estarão na escola. Assistência à saúde são esses programas. Você não tem que entender que cada escola tem que ter um hospital lá dentro, não é isso. É que haja programas no campo da saúde, primordialmente no campo da saúde preventiva. A saúde preventiva é o que mais você vai ter dentro do aspecto escolar. Então, o Estado tem que garantir esses programas suplementares, que são 4. Então, sem colar, fala para mim quais são. Primeiro, isso, material didático. Segundo, a alimentação. Terceiro, transporte. E quarto e último, assistência à saúde. Assistência à saúde. Beleza, 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 beleza. E aí eu chego mais num ponto que está no estatuto, que eu organizei aqui no seu material no tópico 6, que ele fala de algo que é bem simples, bem importante, né? Mas pode gerar confusão na hora da prova, que é o seguinte. Olha o que o ECA diz, a LDB também fala isso, né? Todas as legislações educacionais falam isso. Fala o seguinte, que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Direito público subjetivo. A minha maior preocupação é essa palavra aqui, ó, subjetivo, né? As pessoas, pelo menos a grande maioria, não entende o que isso significa. Né? E aí o examinador termina utilizando isso contra as pessoas. Porque se cai numa prova exatamente essa frase, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, um monte de gente marca errado. Porque fala subjetivo? Não, é objetivo. Eu tenho direito à educação, meus filhos têm direito à educação, então é algo objetivo, não é algo subjetivo. Na verdade, é porque o que está escrito aqui não está escrito em português. O que está escrito aqui está escrito em juridiquês. E no juridiquês, o termo direito público subjetivo significa exatamente o que eu coloquei aqui na observação, que basicamente é a obrigatoriedade do Estado em oferecer. Tá? Direito público subjetivo é aquele direito que o Estado é obrigado a me oferecer. E se ele não me oferecer por bem, ele vai me oferecer por mal. O que é me oferecer por mal? É eu encaminhar tal demanda ao Poder Judiciário. E o Judiciário vai determinar a execução do Estado desse direito. Resumidamente é o seguinte, se eu tenho um filho e esse filho precisa de uma escola e o Estado não consegue garantir a escola pública para o meu filho, eu entro na justiça. Aí eu entrando na justiça, o juiz vai determinar que o Estado pague, por exemplo, a matrícula e as mensalidades do meu filho em uma escola particular próxima à minha residência. Por quê? Porque é um direito público subjetivo. É isso que a palavra subjetivo representa. Então não esqueça disso. A educação obrigatória e gratuita é direito público subjetivo. Por quê? Porque o Estado é obrigado a oferecer. Se ele não oferecer, entra na justiça que ganha. Entra na justiça que ganha aí. Beleza, 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 beleza. Depois ele vai falar assim, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade. Sim. Né? Se não ofereceu, a autoridade competente vai responder por tal ação. Bem tranquilo, sem maiores problemas. No 8 também bem tranquilo. Basicamente ele está dizendo que é necessário o poder público controlar a frequência dos estudantes, né? Isso por vários fatores, entre eles o fator econômico é um deles.
né? É necessário você saber exatamente quantas crianças estão sendo atendidas para que você consiga enviar os valores adequados para aquela escola, conforme a lei orçamentária anual veio oferecer dinheiro para aquelas ações, né? Veio oferecer orçamento para tais ações. Então, o que ele está falando é necessário recensear os educandos. É um censo, é o famoso censo escolar que é feito todo ano nas escolas públicas. Recensear os educandos é fazer o censo, é saber quem é quem, aonde que ele está, o ano que ele está, a série que ele está, se ele está frequente, se ele não está frequente na escola. Então, o poder público precisa fazer o censo escolar. Na escola que você trabalha ou vai trabalhar, todo ano faz esse censo escolar, pelo menos deveria fazer. Também é necessário que a escola faça a chamada desses estudantes. O poder público tem que fazer a chamada para quê? Para saber se o menino está presente ou não. Tá? E segundo, é necessário que o poder público venha garantir a frequência escolar dos estudantes. É por isso que ele vai zelar junto aos pais responsáveis por essa frequência escolar. Na prática funciona assim. Se os pais não estão levando os meninos para a escola, principalmente se for do ensino fundamental, principalmente dele, né? Principalmente dele. A pré-escola também, mas principalmente o ensino fundamental na prática mas na teoria pré-escola, ensino fundamental até ensino médio, na teoria é isso. O que acontece? A escola vai caguetar esses pais para o conselho tutelar e aí o conselho tutelar vai conversar com os pais para saber o que está acontecendo ali e tentar obrigar com que os pais levem essas crianças na escola. É por isso, só para você entender uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil, uma discussão acadêmica e não acadêmica no Brasil, é uma perspectiva de um processo educacional chamado homeschool, né? Do inglês homeschool, ou seja, escola em casa, né? Escola no lar. Muitos pais hoje no Brasil estão querendo educar os seus próprios filhos em casa. A gente não está falando de pais que não têm educação. Né? É óbvio que pais que não têm um processo de condições mínimas de educar os seus próprios filhos, pelo menos em tese, querem que o filho vá para a escola. Agora, tem pais que entendem que têm condições, sim, de educar os filhos e discordam do processo educacional das escolas públicas e escolas particulares brasileiras, primordialmente por causa de um currículo único. Esse currículo único, segundo os defensores dessa teoria, ele prejudica o processo educacional real dessas crianças. Então, por conta disso, eles mesmos querem ser responsáveis pela sua educação e não querem levar o menino para a escola. Esses pais fazendo isso, eles estão atualmente ferindo o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Simples assim. Perfeito? Eles estão fazendo sim, mas estão com o processo na justiça, estão respondendo por isso. Nunca deu nada. Se você é um pai que quer educar o filho em sua casa, fique à vontade, porque nunca deu nada. Mas saiba que um processozinho vai abrir. Por quê? Porque a escola vai informar o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai informar o Ministério Público vai entrar com uma ação junto ao Poder Judiciário e você vai responder por tal característica hoje. Tem projetos de lei tentando legalizar a homeschool no Brasil, tá? Que é a ideia de educar os filhos em casa, né? Os filhos em casa, beleza? Tá? Então é uma perspectiva diferente do processo educacional que a nós foi entregue do decorrer da história do Brasil e do mundo, perfeito? Então, quando ele fala zelar junto aos pais a frequência da escola, ele está dizendo o poder público, se os pais não levar os meninos para a escola, o poder público vai xaropar com esses pais, né? O Estado quer, porque quer que os pais levem os meninos para a escola. Todos os pais que têm condições acadêmicas, educacionais, culturais para educar os filhos e pais que não têm essas condições para educar os seus próprios filhos. Tá? Todos eles serão chamados ali dentro dessa característica, dentro desse ponto. Beleza? Tranquilo? Show! Show! Depois ele fala os pais ou responsáveis, vamos voltar aqui na tela, tópico 9. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Repete o que está lá no 8, né? Eles têm a obrigação de matricular filhos ou pupilos. Filho é de pais, pupilo é de responsáveis. Responsável, nesse caso, é o tutor, né? Vamos assim. Pupilo é alguém que tem como sobre a sua vida um tutor, tá? Então, eles são obrigados, eles têm a obrigação de matricular essas crianças na escola conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? E adolescente.
Perfeito? Tanto faz se o pai concorda ou discorda do processo educacional. Tanto faz. Ele tem a obrigação de matricular conforme a legislação brasileira. Simples assim, tá? Simples assim. 10. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de ensino fundamental, tá? O ECA fala de ensino fundamental, ele não fala dos outros. Sim, eu entendo que tem que se aplicar a todos. Ensino fundamental, ensino médio, educação infantil. Mas para fins de prova, ele está falando do ensino fundamental e ele está falando dos dirigentes, ou seja, a direção da escola. Os dirigentes do ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar toda vez que desconfiarem, né, de casos de maus tratos envolvendo os alunos, né, de faltas injustificadas e evasão escolar, desde que esgotados os recursos escolares. O que é esgotar os recursos escolares? É chamar os pais para conversar, né, e falar, pai, tem que trazer o menino para a escola. Se o pai continua não levando, aí sim informa o Conselho Tutelar sobre tal ação. Perfeito? Simples, né? E também é necessário que a escola informe ao Conselho Tutelar elevados níveis de repetência, né? No Brasil, isso aqui está cada vez menos. As crianças em nosso país estão repetindo cada vez menos. Estão sendo retidos, é o termo correto, estão sendo retidos cada vez menos em nosso país, né? Cada vez menos. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas é uma verdade. Estão sendo retidos cada vez menos. Tá? Agora, se tiver um elevado nível de repetência, de retenção, é necessário que o dirigente informe ao Conselho Escolar. Bem tranquilo, né? E aí, para encerrar, o que a lei diz, ela coloca mais 3 pontos nesses artigos, só para os encargos de consciência vamos comentar, onde que ele fala que o poder público vai estimular questões de pesquisa, novas propostas relativas a calendário escolar. Como assim proposta relativa a calendário escolar? No calendário escolar, por exemplo, tem o dia do pai, o dia das mães. Aí alguns grupos de pessoas vão lá e falam, esse negócio de dia dos pais, esse negócio de dia das mães, não é legal. Porque tem criança que não tem pai, tem criança que não tem mãe. Esse negócio termina aí gerando dor para a criança, esse negócio todo, tal. Então, quer saber? Vamos estabelecer o dia da família. O dia da família é algo que engloba todos. Né? O que ele está fazendo? É uma proposta relativa ao calendário, tá? Então, o que ele está dizendo é que o poder público vai estimular que as pessoas façam essas propostas relativas a calendário. Em relação à seriação, ou seja, a forma que é organizada em séries, série é um ano letivo que inicia e encerra naquele ano. Então, há um ano letivo, ali de no mínimo 200 dias letivos, isso é uma série, tá? E que há a possibilidade de retenção no final dessa série. Na LDB, a gente estuda isso com mais calma, tá? Currículo é o que a criança tem que estudar, é o que o adolescente tem que estudar, né? É o currículo. Neste caso, que ele está falando é do currículo formal, ou seja, é um currículo que está escrito, tá? É o currículo brasileiro, é o currículo formal, né? Metodologia, como que isso será feito, né? Atualmente, a metodologia mais vinculada, principalmente nas escolas públicas, na maioria das escolas particulares do nosso país, é a crítica social dos conteúdos. Puxa uma setinha, coloca assim, atualmente a maior é a crítica social dos conteúdos. Aí você pode continuar escrevendo. Se alguém falar na prova mal da crítica social dos conteúdos, ele vai estar errado, tá? Porque ninguém em sã consciência hoje no Brasil, querendo passar em um concurso público para a educação, tem coragem de falar mal da crítica social dos conteúdos, porque se falar lá na prova, vai errar a questão, tá? Mesmo que você não goste da crítica social dos conteúdos, é a metodologia mais aceita e mais aplicada no Brasil. Principais autores, a gente tem ali Dermeval Saviani, né? Vinculado a essa ideia da histórico-crítica, da crítica social dos conteúdos aí, do Libânio, né, do José Carlos Libânio e tal, vinculada a essa característica. Então, metodologia primordialmente é através do negocinho que eu já citei, chamado PPP, Projeto Político Pedagógico, que é a crítica social dos conteúdos através do Projeto Político Pedagógico, essa metodologia. O que a gente está falando é que o público vai estimular novas metodologias, tá? Novas metodologias. Certo? Sim, bem tranquilo. Ela é obrigatória, a crítica social dos conteúdos? Não, não é obrigatória. Mas é a que domina o sistema educacional público e privado brasileiro hoje. Perfeito? Domina. Não são todos, mas é a grande maioria. E também
estimular questões de didática e avaliação. Tá? O processo de didática e avaliação dessas crianças, né? Será também um possível... o poder público vai estimular pesquisas e experiências sobre didática e avaliação. Bem tranquila. Tá? Com vista à inserção de crianças e adolescentes, vamos inserir essas crianças e adolescentes que foram excluídas do ensino fundamental obrigatório. Então, aquelas que não estavam no ensino fundamental, tudo isso é para inserir essas crianças no ensino fundamental obrigatório. Bastante tranquilo isso. Depois ele vai falar do processo educacional, vai respeitar os valores culturais, vai respeitar os valores artísticos, vai respeitar os valores históricos. Ok, bem tranquilo, sem muito comentário do professor, próprio do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a estes liberdade de criação e acesso a fontes de cultura, por exemplo, as fontes de cultura. Então, está ali um processo educacional respeitando os valores culturais. Valores culturais entra, entre outros, os valores religiosos, tá? Então, os valores culturais, valores artísticos, né? E valores históricos dessas crianças dentro do contexto social em que elas vivem. E, por fim, para a gente encerrar a teoria dessa primeira aula e responder algumas questões, nós temos aqui o tópico 13, que basicamente está falando que os municípios, não sozinhos, mas com apoio dos estados da União e da União, facilitarão a destinação de recursos e espaços para programas culturais e esportivos de lazer para a infância e a juventude. Então, o município deve criar quadras esportivas, deve criar pistas de skate, deve criar áreas para lazer, áreas para práticas culturais, teatros públicos, né? Com apoio tanto econômico quanto estrutural dos estados e da União. Fechou? Tranquilo? Bom demais. Então, vamos responder aí algumas questões sobre isso que nós falamos até aqui. Na questão número 1 fala assim, conforme a lei, então é conforme a lei, ou seja, é o que está escrito no ECA. Conforme a lei, Estatuto da Criança e Adolescente, julgue os itens. Vamos julgar os itens. 1. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. Correto, né? Correto. A criança, sim, e o adolescente, desenvolvimento da pessoa, cidadania e trabalho. 3 palavrinhas chaves. O item 1 está correto. O item 1 está correto. Antes de continuar os itens, só lembrando você, logo aqui abaixo na descrição do vídeo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Exatamente essa lista de exercícios com a teoria que nós vimos até aqui está no link número 1. Então, recomendo você baixar, responder os itens e só depois de responder as questões voltar aqui comigo e ouvir os comentários em relação a essas questões. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas sobre o concurso aí da Prefeitura de São Paulo, mais especificamente para auxiliar de educação, né, para auxiliar técnico de educação, concurso 2019, tá? E o link número 3, o link para o curso completo de de 20 legislações, de 20 tópicos, né, citados no seu edital, beleza? Então vamos lá, responda as questões e aí volta aqui comigo, vamos a ela. Nós vimos que a 1 está correta, vamos ver a 2. A criança e o adolescente têm direito ao acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, garantindo vagas no mesmo estabelecimento, não mais que a irmãos que frequentem a mesma série de ensino da educação básica. O item está errado, né? Porque quando ele fala não mais que irmãos que frequentem a mesma série, ele está dizendo o seguinte, se o menino é do 6º ano do ensino fundamental, o irmão dele sendo do 6º ano do ensino fundamental, os dois estão no 6º ano do ensino fundamental, ou seja, a mesma série, eles irão estudar na mesma escola. E somente assim, não mais que. Ou seja, não mais que os irmãos frequentem a mesma série. Tem que ser um do 7º ano e o outro do 7º ano. Tem que ser um do 1º ano do ensino médio e o outro também tem que estar no 1º ensino médio. Não é isso que o ECA diz. O ECA fala na mesma etapa ou no mesmo ciclo, né? Mesma etapa ou mesmo ciclo. Etapa, ensino fundamental, né? Ciclo, alguns anos
de trabalho, aonde que a possibilidade de avaliação é no final de um tempo maior do que a série, 2 anos, 3 anos ou mais. Tá? Então, ciclos ou etapas. O item está errado porque ele fala na mesma série e não é na mesma série. 3. Então, a 2 está errada, a 1 está certa. 3. É direito dos pais o responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Correto. A 3 está correto. Sim, é direito dos pais. 4. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres, assegurar a medida de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de todos os tipos de drogas. O item está errado porque ele fala de todos os tipos de drogas e o ECA é claro quando ele fala das drogas ilícitas, e não de todos os tipos de drogas. Há muita droga, né? Não é todos, é somente das drogas ilícitas. A 4 está errada. Então, até agora, a 1 e a 3 estão corretas, né? 1 e 3. Vamos ver a 5. A criança e o adolescente têm direito à educação, assegurando direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. A criança e o adolescente têm direito à educação, assegurando o direito de contestar critérios avaliativos. Sim, ele pode contestar critérios avaliativos, sendo assim, o item 5 está correto, né? O item 5 está correto. 1, 3 e 5 estão corretas, então é o item B, né? O item B, 1, 3 e 5 estão corretas. Vamos ao item número 2. Ele fala assim: conforme a Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. 1. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Certo. Ele não está falando conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente? A Lei 8.069? Não é? Lá está claro, lá fala progressiva extensão e obrigatoriedade e gratuita ao ensino médio. Tá certo, A1? Porque assim está escrito. Eu sei que a LDB já obriga a oferecer para todos. Não há mais essa ideia de uma progressiva extensão da obrigatoriedade. Já é obrigatório para todos, né? Mas está no ECA ainda esse termo, então o item está correto, o item 1. Vamos ao item 2. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. O item está errado, porque não é mais 6, já foi de 0 a 6. Hoje é de 0 a 5 anos, não mais 6. Tá? 6 é quando o ensino fundamental era de 8 anos, a idade do menino iniciava aos 7 anos de idade. Hoje o ensino fundamental é de 9 anos, o menino começa no ensino fundamental com 6. Então, a creche, a pré-escola, é de 0 a 5, sendo de 1 a 3 na creche, 4 e 5 pré-escola. Sendo assim, a 2 está errada. Né? 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede especial de ensino. Está errado, porque é preferencialmente na rede regular de ensino e não rede especial, preferencialmente na rede regular. 3 está errada. 4. Oferta de ensino noturno na modalidade de educação de jovens e adultos adequada às condições do adolescente trabalhador. Mas o ECA não fala nisso, né? O ECA não fala dessa obrigatoriedade no noturno ser educação de jovens e adultos. Lá fala no noturno a obrigatoriedade do ensino regular, e não da educação de jovens e adultos. Ensino regular é todos os anos, né? E não a educação de jovens e adultos, que tem em tempo um período menor, né? Não estou falando em conteúdo, mas em tempo um período menor do que a educação regular, beleza? Então a 4 está errado. 5. Atendimento à educação básica através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O item 5 está errado. E ele está errado por quê? Porque ele fala atendimento à educação básica. O ECA não fala educação básica nesse caso. O ECA fala ensino fundamental. Educação básica é muito mais amplo. Educação básica engloba a educação infantil e o ensino médio, né? E esse programa suplementar, conforme o Estatuto da Criança, é para o ensino fundamental. Sendo assim, a 5 está errada, né? A 5 está errada. Olha lá, até trazer aqui novamente. Aqui ele fala ensino
fundamental, tá? Ensino fundamental. Educação básica é muito mais amplo do que isso. Você vai entender essa manha de separar ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, creche, pré-escola, é algo que você tem que entender muito bem, né? E você vai entender muito bem comigo lá em LDB. Em LDB, a gente consegue visualizar muito bem essas diferenças e dificilmente o examinador vai te confundir educação básica, ensino fundamental, com ensino médio, com creche, com pré-escola, né? Com ensino infantil, entre outras demandas, tá? Então, LDB é fundamental para isso. Beleza, sendo assim, a 5 está errado. Então, só está certa a 1, né? Só a 1 que está certa. Então, a letra A, apenas a 1 está correta. 3. Conforme a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente julgue os itens. Julgar os itens novamente, vamos lá. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo. Errado, porque não é objetivo, é subjetivo. Subjetivo. 1 errada. 2. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer a chamada, zelar junto aos pais responsáveis, a frequência. A 2 está correto, né? Sim, compete ao público recensear, fazer chamada, né? E ali junto aos pais a frequência escolar. A 2 está correta. 3. É facultado aos pais ou responsáveis matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Errado, porque no Brasil não é facultado. No Brasil é obrigatório, né? A homeschool no Brasil, ela é ilegal, pelo menos por enquanto. Até a data da sua prova, certeza ainda vai ser ilegal. E se não for, quando saiu o edital, a lei, quando saiu o edital, já ainda mantinha ilegal. Então não é facultado. É obrigatório, pai ou responsável, matricular as crianças na rede regular de ensino. 3 está errada. Até agora a 2 está certa. 4. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artigos históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. O item está certo, né? 4 está certo, beleza, 4 está certo. Então, 2 e 4 certos até agora, né? E aí ele fala ainda assim, 5. Os municípios, com o apoio dos estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programação cultural e esportivas de lazer voltadas para a infância e juventude. O item 5 também está correto, né? O município, com o apoio dos estados, deve destinar recursos aí para cultura, esporte, espaço, tal, tá certo? Então, 1, 2, 4 e 5, correta, letra E. Letra E é a resposta. 4 e última questão. Fala assim, conforme a Lei 8.069, julgue os itens. Vamos lá. 1. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo os alunos. Correto. Dirigente precisa de ensino fundamental, né, do ensino fundamental, precisa sim informar ao Conselho Tutelar maus-tratos envolvendo seus alunos. Ok. 2. Os docentes de estabelecimento fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos. Não é uma responsabilidade dos docentes, é uma responsabilidade dos dirigentes. O item 2 está errado. O docente passa para o dirigente e o dirigente que passa para o Conselho Tutelar. O item 2 está errado. 3. Os dirigentes de estabelecimento da educação básica comunicarão ao Conselho Tutelar reiteração de faltas justificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. Amados, conforme o que está no ECA, o ECA não fala nesse caso da educação básica, ele fala do ensino fundamental. Educação básica é uma coisa, ensino fundamental é outra. Na verdade, o ensino fundamental é uma etapa da educação básica, né, do nível de educação básica. Então, quando ele fala educação básica, ele está ampliando tudo, educação infantil e ensino médio. Mas o ECA fala somente do ensino fundamental, tá? Eu entendo que essa regra é para toda a educação básica. Fundamentado na LDB, fundamentado na Constituição Federal, é para toda a educação básica. Porém, todavia, contudo, se ele citar conforme o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, lá está escrito ensino fundamental. Então, não discuta com o que está escrito. O item fica errado, porque lá está escrito ensino fundamental e não educação básica. Sendo assim, a 3 está errada. Por enquanto, só a 1 está correta, né? 4. Os dirigentes de estabelecimentos de educação infantil comunicarão ao Conselho Tutelar elevados níveis de repetência
Novamente o item estar errado, né? Porque ele fala ensino fundamental e não educação infantil, né? Dirigentes da educação infantil não tem que fazer isso, ainda mais repetência. No Brasil, não existe repetência na educação infantil. A educação infantil não tem repetência, tá? Não existe a ideia de retenção das crianças na educação infantil. Pode até anotar se você quiser, pelo único motivo, porque a única regra que faz uma criança entrar no ensino fundamental é a idade de 6 anos, conforme a LDB. Tem 6 anos, é ensino fundamental. Então, tanto faz o que aconteceu antes disso. Se ele estudou, se ele não estudou, se ele fez, se ele não fez, se ele foi alfabetizado, não foi alfabetizado, né? Com 6 anos ele entra no ensino fundamental. Então não tem como reter crianças na educação infantil. Então se não tem como informar o Conselho Tutelar e levar do nível de repetência, não faz o menor sentido. O ECA fala disso em relação ao ensino fundamental. Sendo assim, a 4 está errada. A 5 fala assim: os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar elevados níveis de repetência. Está correto, né? Então, dirigentes de ensino fundamental, elevado nível de repetência. O 5 está correto, né? O 5 está correto. Então, só a 1 e a 5 estão corretas, é isso? Então, é a letra B. A letra B aí, só a 1 e a 5 estão corretas. Só elas. Crianças do meu coração, que Deus abençoe. Lembrando, link número 2 tem novas videoaulas gratuitas. Link número 3, o curso completo está lá à sua disposição. Crianças do meu coração, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.